Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Lançar as Redes. Hoje é terça-feira, dia de liturgia da palavra. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Lançar as Redes. É uma imensa alegria estar de volta para falarmos juntos sobre a liturgia da palavra do próximo domingo. Então eu peço para você, meu irmão, minha irmã, não sei onde você está, peço que você pare por um momento para que nós possamos partilhar um pouco da palavra de Deus. Se você está em casa, sente-se aí nessa cadeira, no sofá, talvez confortável, talvez não. Se você está no metrô, talvez você possa sentar, talvez não, no trem, não sei, no ônibus. Mas este é um momento que não importa onde você esteja, é a hora de ouvir um pouco sobre a palavra de Deus. Nós estamos no tempo pascal porque Cristo ressuscitou, aleluia, vive em nosso meio, aleluia. Põe aí, musiquinha da ressurreição. Show de bola! Jesus ressuscitou e a nossa igreja nos convida a termos um encontro pessoal com este Cristo ressuscitado. E neste domingo, neste próximo domingo, terceiro do tempo da Páscoa, nós vamos pegar duas leituras escritas por Lucas. Uma de Atos dos Apóstolos e o Evangelho escrito por Lucas. Então, temos muita essa influência do evangelista Lucas, que quer nos falar dessa necessidade de vivermos a fé, principalmente a fé que nos leva ao encontro pessoal com o Cristo ressuscitado. E antes de partirmos para a palavra, já trago uma citação do nosso queridíssimo Papa Emérito Bento XVI, do ano de 2012. E ele vai dizer assim: graças a estes sinais que nós vamos ouvir durante essa partilha, muito realísticos, os discípulos superam a dúvida inicial e abrem-se ao dom da fé. E esta fé permite-lhes compreender as coisas escritas sobre Cristo, na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Com efeito, lemos que Jesus abriu-lhes então o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que o Messias havia de sofrer e ressuscitar entre os mortos e no terceiro dia que havia de ser anunciado em seu nome a conversão para o perdão dos pecados. Vós sois testemunha dessas coisas. O Salvador garante-nos a sua presença real entre nós por meio da palavra e da Eucaristia. Por conseguinte, assim como os discípulos de Emaús reconheceram Jesus ao partir do pão, também nós encontramos o Senhor na celebração eucarística. Explica a este propósito Santo Tomás de Aquino que é necessário reconhecer, segundo a fé católica, que Cristo está inteiramente presente neste sacramento, porque a divindade deixou o corpo que adquiriu. Isso é uma citação de Bento XVI, do dia 22 de abril de 2012, em que ele vai dizer para nós que Lucas trouxe através desses sinais a necessidade de encontrarmos com este Cristo ressuscitado. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que muitas vezes não consegue compreender o que é este encontro, Jesus Cristo é uma pessoa. Jesus Cristo é o Paráclito. Paráclito que quer dizer advogado, aquele que nos defende. Jesus Cristo está junto de Deus para nos defender, mas Ele nos garantiu que estaria junto conosco todos os dias até o fim do mundo. Então este Cristo que ressuscitou está aí com você, meu irmão, minha irmã, está te acompanhando, está te assistindo, está torcendo para que essa palavra chegue até o seu coração. Então é necessário que você abra este coração para receber essa palavra de Deus que quer entrar na sua vida a partir deste dia, a partir deste momento, e transformar para sempre a sua vida, porque este é o encontro com o ressuscitado, aquele encontro que muda para sempre a nossa vida. Nós vamos começar pelo Evangelho de hoje, para que você tenha como direcionamento dessa liturgia o Evangelho, e assim a primeira e a segunda leitura, o Salmo, vão todos complementar aquela ideia inicial do Evangelho. Essa é uma das formas de nós falarmos sobre a liturgia de um domingo. Então vamos lá. O Evangelho está no livro de Lucas, como eu disse, 24, 35, 48. Vamos lá, repetido, Evangelho de São Lucas. Então vamos lá. Primeiro Evangelho Mateus, Marcos, terceiro Lucas. Lucas é o terceiro Evangelho, Novo Testamento, terceiro livro do Novo Testamento, Lucas 24, 35 ao 48. Então, agora, proclamação do Evangelho, respeito, entendeu? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz
esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo, eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então disse Jesus: tens aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, primeiro ponto que nós temos que ver aqui, que eu já disse no início dessa partilha, é que Lucas nos remete ao encontro, é a necessidade do encontro pessoal com Cristo ressuscitado. A nossa fé passa por isso. Nós somos católicos, apostólicos, romanos e acreditamos no Cristo ressuscitado que fundou a nossa Santa Madre Igreja. E acreditamos que a nossa conversão passa por um encontro com esse Cristo ressuscitado, assim como nos narra Atos dos Apóstolos capítulo 9, que Lucas mesmo vai nos contar, do encontro que Paulo, que era Saulo então, teve com este Cristo ressuscitado e que ali transforma a sua vida. Lucas nos indica este caminho, de que é necessário um encontro pessoal com o Cristo ressuscitado para que nós tenhamos uma mudança de vida, para que nós tenhamos uma conversão. Então, a primeira coisa que eu e você temos que saber é: a nossa vida e a nossa conversão passam por um encontro pessoal com Cristo, para que nós possamos entender aquilo que Ele deseja de nós e para que nós tenhamos sentido em mudar de vida. A nossa mudança de vida não passa simplesmente por uma escolha racional, mas passa por um encontro pessoal com Jesus Cristo que nos leva à fé, que já é um segundo ponto desse evangelho. A fé é necessária. Os discípulos tinham medo, tinham dúvidas. É normal ter dúvidas, é normal ficar incrédulo. Por quê? Porque é um encontro diferente de todos os que você já teve. Então é um encontro que muda a sua vida, mas que realmente antes de acontecer te deixa um pouco apreensivo, te deixa um pouco com medo. Como será este encontro com o Senhor? Como será este encontro com o noivo? Como será este encontro com Ele? Como vai ser? Como será essa alegria? Como será este encontro? O que Ele vai me falar? Então Lucas nos traz este sentido de eu tenho que me encontrar com o Senhor. E de que isso me dá medo, de que isso é humano. Humano, é normal ter o medo. É normal ter o receio. É normal não saber direito o que fazer. Mas que é necessário ter este encontro com Jesus para a mudança de vida. E esse encontro com Jesus passa por coisas muito cotidianas, e Lucas deixa isso muito claro, em que Jesus quer dizer para eles: olha, não, eu sou o mesmo que caminhou com vocês por estes caminhos, que pregou o evangelho, sou eu, toca as minhas mãos. Não sumiu de mim as chagas que eu sofri por ir à cruz. Olha aqui sou eu, toca minhas mãos, toca o meu lado, toca os meus pés, perceba que sou eu, para que eu e você entendamos que Cristo não quer algo que é irracional e lógico, porque o que Lucas queria responder, que na época era necessário, era que as pessoas questionavam que essa ressurreição de Jesus era uma ilusão dos apóstolos, e Lucas quer retratar dizendo: não, era uma realidade palpável, era uma realidade em que eu podia ver, apesar de passar pela fé, é uma realidade. Não é uma ficção, não é algo que pode ter acontecido. Jesus ressuscitou, e Paulo vai dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão é a nossa pregação, é a nossa fé, é a nossa partilha, é o nosso canal, aqui é tudo em vão. Se Jesus não ressuscitou, não tem sentido. Então, nós precisamos passar por este encontro com o Cristo ressuscitado, porque o Cristo ressuscitado é a base dessa fé, é a base dessa história, é a base de tudo isso. Então você, meu irmão, minha irmã, não importa onde você esteja, o que esteja fazendo, é necessário haver um encontro pessoal seu com o Cristo vivo e ressuscitado, que está no nosso meio, fazendo nova todas as coisas. Jesus quer provar também para nós, neste evangelho, que este encontro
acontece em coisas do dia a dia, na forma como você age, meu irmão, minha irmã, cristão ou não, que vai se tornar cristão, que vai se tornar católico, talvez a partir deste vídeo, talvez a partir de uma outra experiência que você vai ter com o Cristo ressuscitado, talvez não seja hoje, mas você vai ter essa experiência porque Deus dá essa oportunidade a todos, sem exceção. E quando você tiver essa oportunidade, você vai entender que Deus quer te mostrar o quão humano ele foi também, que ele passou por todas as experiências humanas com exceção do pecado, e que ele quer mostrar para mim e para você que ele passa por isso ao seu lado, que ele está contigo, que ele é o Paráclito, que ele está no nosso meio, que ele caminha com você, que ele está ao seu lado. Então ele fala: deixa eu comer, deixa eu mostrar para vocês que eu sou um homem ressuscitado, que eu tenho essa capacidade, que eu não sou um fantasma, que esse medo seu tem que passar, porque eu quero estar contigo. Na mesa da refeição, a mesa da refeição para os judeus era um local que você recebia aqueles íntimos. Então Jesus quer mostrar que ele quer ter intimidade com você, ele quer sentar à mesa, ele quer conhecer os segredos, ele quer conversar sobre a vida, porque é isso que se faz à mesa da refeição. E isso os judeus tinham muito claro, é isso que eles tinham muito claro ao escrever sobre isso. A mesa da refeição é um local sagrado, um local onde havia essa intimidade. E Jesus está aqui colocando essa intimidade. E Jesus, muito mais sábio, a própria sabedoria encarnada, sabe que você precisa estar na mesa da refeição para ter intimidade com ele. E é por isso que você, meu irmão católico e minha irmã católica, precisam estar em dia na sua confissão e estar comungando, porque é a mesa da refeição. É a refeição que se atualiza todos os dias, é o evento dos eventos, é a Páscoa, que Jesus disse: fazer isso em memória de mim, e seja atualizado no tempo e nos dias, de todos os dias de nossas vidas, seja atualizado o sacrifício que aconteceu, a ceia derradeira que aconteceu, o momento em que o Cordeiro estava sendo ofertado a Deus. Ali, naquele momento, Deus, Jesus Cristo, instituiu a Eucaristia para que eu e você pudéssemos partilhar da mesa com Ele. Então, é necessário que você tenha um encontro pessoal com o Cristo ressuscitado. Para isso é necessário a fé, mas a fé também junta com as atitudes humanas, com o ser humano, com as nossas limitações, respeitando a minha limitação humana, respeitando os meus medos, as minhas fragilidades. Não é, eu fico aqui parado e não faço mais nada porque tenho medo. Não, mas é eu saber também dar um passo de cada vez e ir trilhando os caminhos que o Senhor quer que eu trilhe, porque o Senhor quer que você chegue ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Então, meu irmão, minha irmã, chegou a hora de você ter um encontro pessoal com este Cristo ressuscitado, para que Ele possa modificar a sua vida como modificou a minha, como modificou a dos meus irmãos que partilham comigo neste canal, e como mudou a vida de tantos outros, que os apóstolos são para nós a referência de como isso aconteceu e de como isso mudou a vida dos homens. Vamos então para a primeira leitura. A primeira leitura está no livro do Atos dos Apóstolos, também foi escrito pelo evangelista Lucas, e é o espetáculo dos espetáculos de ler o Atos dos Apóstolos e ver o início da comunidade cristã, o início da Santa Igreja Católica, e ver como o Cristo age no meio do povo, o Cristo age no meio da comunidade, como Ele quer agir ressuscitado no meio da comunidade. E no meio dessa comunidade é você, meu irmão, minha irmã que assiste, você que faz parte de uma paróquia, de uma comunidade, você que é parte da igreja, você que é a igreja, como vai narrar Paulo na carta aos Coríntios, dizendo que nós somos parte do mesmo corpo em que Cristo é a cabeça. Você é parte dessa comunidade e Cristo quer agir no meio dessa comunidade através de você. Então, a primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 13 ao 15, pulo 16, do 17 ao 19. Vamos lá, repetindo, Atos dos Apóstolos 3, do 13 ao 15, pulo 16, do 17 ao 19. Então vai dizer assim, naqueles dias Pedro se dirigiu ao povo dizendo: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pediste a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como os vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, para que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Arrependei-vos e convertei-vos
vai totalmente de encaixe com o encontro pessoal que nós temos que ter com Cristo. O encontro pessoal que nós temos que ter com Cristo nos leva a arrepender-nos e converter-nos. Aqui Lucas vai contar um pouco sobre o que Pedro está dizendo. Aqui é um pouco depois do momento em que Pedro e João subiram para fazer a sua oração no templo, na 9ª hora, 3 horas da tarde. Para fazer sua oração, encontram um coxo, o coxo pede para eles uma esmola, eles falam, Pedro fala, não tenho dinheiro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Ali o povo fala, nossa cara, ele curou o coxo, em nome de Jesus Cristo. Então a galera se reúne naquilo que é chamado como Pórtico de Salomão, que era a entrada do templo. Ali eles se reúnem e começam a ouvir o que Pedro tem a dizer. E essa é parte do discurso que Pedro está fazendo para o povo após ter curado o coxo. Então, é ele dizendo, olha, eu sei que muitas vezes você e eu, meu irmão, escolhemos não o Cristo, matamos o Cristo, renunciamos o Cristo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Nós rejeitamos muitas vezes a pedra. Muitas vezes nós pegamos a pedra em nossas mãos, mas rejeitamos. E eles, os judeus, haviam rejeitado Jesus, haviam rejeitado o projeto de Deus. E Pedro vem dizer, não, mas mesmo vocês rejeitando, Cristo foi ressuscitado. Ele ressuscitou e nós somos testemunha disso. E aí você pensa, então eu rejeitei Jesus, não tem mais jeito. Não tem mais condições, não tem mais salvação. Como é que a salvação entra na minha vida se eu rejeitei a pedra antes? Então Pedro vai dizer assim, não, mas calma, eu sei que você fez isso por ignorância. Eu sei que você cometeu esse pecado, eu sei que você cometeu esse erro porque você ainda não sabia que este Cristo ressuscitado queria encontrar você na sua vida, na sua casa, nesse metrô, nesse trem, no seu trabalho, na sua casa, não sei onde você está, mas Deus quer te encontrar e Jesus quer te encontrar e quer ter este encontro com você. O ressuscitado quer te encontrar. Então Pedro sabe que muitas vezes você errou antes e rejeitou a pedra porque você não sabia que aquela era a pedra angular, porque você não sabia que aquela pedra era o fundamento de tudo e que sem ela todo o restante desalinha. Então, você que rejeitou antes, Pedro diz, não, eu sei, vocês pecaram por ignorância, mas agora, vocês que sabem que o Cristo tem poder e que o Cristo age em nosso meio, que Ele age no meio da comunidade, por quê? Porque é muito parecido com os sinais que Cristo mesmo realizava enquanto estava vivo, andando no meio do povo. Pedro realiza um sinal muito parecido com os que Jesus realizava para mostrar que Jesus ainda agia no meio deles, que Jesus ainda agia na comunidade que Ele tinha deixado, para que mostra que o poder que Cristo deixou sobre a igreja e sobre aqueles que agem pela igreja. Então, é isso que ele está falando. E olha, ele falando, Cristo ressuscitou sim, Ele age no nosso meio, Ele está ressuscitado em nosso meio, Ele está nas nossas atitudes, Ele está no meio de nós, Ele está no meio do que nós fazemos. Nós professamos aquilo que o Cristo ressuscitado é. Nós somos parte deste Cristo. Você é parte deste Cristo e precisa anunciar este Cristo. E para isso é necessário que você se arrependa e que você se converta. Por isso é necessário que você tenha essa mudança de vida que o encontro pessoal com esse Cristo ressuscitado vai trazer para você. Meu irmão e minha irmã, não sei se está dando para acompanhar, talvez esteja rápido demais, mas o que eu quero dizer para você, e o que eu quero dizer na velocidade que muitas vezes esse mundo corre e gira, é que Jesus Cristo, no meio dessa confusão toda, quer encontrar você e quer agir no meio da sua vida, no meio da comunidade através de você, porque o Cristo ressuscitado quer te encontrar e quer agir no meio da comunidade através de você. O Jesus Cristo ressuscitado talvez não tenha e talvez não seja necessário Ele te dar ouro e prata, mas o que Ele tem, Ele te dá é Ele mesmo, na palavra e na Eucaristia, na igreja, a igreja que é o corpo de Cristo, que caminha ao longo dos anos. Nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então este encontro com o ressuscitado não é uma opção. Ele não é opcional, eu preciso deste encontro com o Cristo ressuscitado. E este encontro com o Cristo ressuscitado, como nos vai narrar Lucas aqui em Atos dos Apóstolos, vai modificar o nosso jeito de agir e vai fazer com que nós ajamos em nome de Cristo, em que nossas atitudes representem este Cristo, em que o nosso amor fraterno, em que a leitura do começo da comunidade cristã é muito bonita por isso, pela divisão, pelo amor que eles tinham pelos outros, pelo carinho, pela forma como se cuidavam, pela forma como se preocupavam com os outros, em que não deixavam faltar ao outro, porque eu tinha para oferecer. E isso nós fomos perdendo com o passar do tempo, mas a nossa igreja, a nossa fé não quer que isso se acabe, e é por isso que nós retomamos isso e dizemos, olha, nós precisamos viver com este mesmo sentimento e com essa mesma força deste Cristo ressuscitado que os primeiros apóstolos tinham. Então eu te convido, meu irmão e minha irmã, vamos viver como ressuscitado,
Como Paulo vai dizer aos Colossenses, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto. É necessário que nós busquemos as coisas do alto e que vivamos como o alto. Que nós vivamos com as coisas do alto, porque nós somos ressuscitados com este Cristo. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos viver bem este momento e este tempo. E aí nós vamos para a segunda leitura. A segunda leitura está na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo, o Paráclito, como eu havia dito. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor, graças a Deus. João, o evangelista, né? João, o autor dessa carta de João, ele está respondendo a um início de uma heresia em que os homens queriam se dizer de Cristo, queriam se dizer seguidores de Jesus, mas não queriam viver o amor fraterno, não queriam viver as propostas que Jesus tinha realizado e tinha feito durante toda a sua trajetória. Não queriam e não observavam os mandamentos. Então João está respondendo para deixar bem fixado na cabeça das primeiras comunidades, dizendo, olha, se alguém quer dizer que é de Cristo, se alguém quer dizer que teve este encontro com este Cristo ressuscitado, é necessário que ele viva os mandamentos, que ele busque viver os mandamentos. Nós somos pecadores, mas nós não somos conformados com o pecado. Nós não somos conformados com uma vida de pecado. Nós estamos lutando pela santidade, mas sabemos das nossas limitações e sabemos do nosso pecado. Então havia na época um povo, ou alguns hereges, que começaram essa heresia de que eles eram conhecedores de Deus, eles eram conhecedores do Senhor, mas que eles não tinham pecado. Eles diziam que o Cristo, que Deus quis se apoderar do corpo de um homem, se apoderou do corpo do Cristo, e que saiu antes da paixão, porque Deus não poderia sofrer como Cristo sofreu, simplesmente para mostrar este amor, e que eles não tinham pecado. Não é pelo pecado, não precisava disso, eles não tinham pecado. Então começou-se a criar tentar se criar no povo essa mentalidade de que não precisa disso, nós não temos pecado, nós não precisamos seguir estes 10 mandamentos. Então João bate a partir deste ponto para dizer, não, é necessário sim seguir os mandamentos. Nós somos limitados, somos pecadores e pecamos. Não tem essa de que não temos pecado. Pecamos, sabemos que pecamos, mas temos um defensor, temos um Paráclito que nos defende diante de Deus, e que ele nos pede uma vida de santidade, que nós temos que lutar por ela. Então foi uma resposta de João, e que serve muito para nós neste dia, em que nós dissemos que é necessário ter um encontro que passa pela fé, que passa pelas realidades humanas, que passa pela prática, que passa pela fé e pela razão, né? Que é aquilo que a nossa igreja sempre disse, que elas andam juntas. A fé complementa a razão, mas é necessário as duas juntas, é necessário andar com a razão e com a fé. Então é este mover-se de Deus no meio de nós, pelo meio da razão e pela fé. Eu acredito, eu sei que a fé me leva a isso, como vai dizer São Paulo aos Hebreus 11:1. A fé é o fundamento da esperança, a certeza daquilo que não se vê. Eles ainda não estavam vendo as maravilhas que estavam por vir, mas eles sabiam que precisavam acreditar que aquele Cristo que agiu no meio deles e que ressuscitou faria que as coisas acontecessem, estariam com eles. Então João está dizendo, olha, nós precisamos. Este encontro com o Senhor nos leva a uma mudança de vida, nos leva a querer seguir os mandamentos, a lutar para viver os mandamentos, nos leva a lutar por uma vida santa. E quem diz que conhece a Deus e não busca viver os mandamentos é um mentiroso, e já peca aí. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos sim passar por este encontro, mas este encontro nos leva a uma mudança de vida, nos leva a uma transformação. É o arrepender-vos e converter-vos. É a consequência necessária para aqueles que encontraram o Cristo. Encontramos o Cristo, nós precisamos encontrar o Cristo, ou como disse Maria Madalena, eu vi o Senhor, é necessário isso,
É necessária essa mudança de vida porque nós vimos o Senhor. Nós vimos o Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, o que essa liturgia de domingo quer nos dizer, o que essa liturgia de Páscoa vem nos trazer sempre, é que é necessário um encontro com o ressuscitado, e que esse encontro com o ressuscitado muda a nossa vida para sempre. Muda a nossa vida de todas as maneiras, e nós não podemos nos passar por mentirosos. A nossa vida precisa ser reflexo daquilo que nós dizemos ter encontrado. Se nós encontramos o Cristo, a nossa vida precisa refletir este Cristo que nós encontramos. Nós precisamos sim levar este Cristo aos coxos, nós precisamos levar este Cristo aos que sofrem, aos que estão morrendo, aos que estão jogados, aos que passam fome, aos que passam frio, aos que passam sede, aos que são sedentos de Deus, da palavra. Nós precisamos levar este Cristo, nós precisamos testemunhar este Cristo, como nos diz a primeira leitura, e como João, o evangelista, vai nos dizer, ou como o escritor sagrado vai nos dizer na segunda leitura, que é necessário testemunhar este Cristo na vivência da santidade, na busca por uma vida santa. Nós precisamos saber viver este tempo. E para finalizar já a nossa liturgia deste domingo, o salmo, que normalmente é uma oração, ele vai dizer assim: sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu clamo, respondei-me, ó Deus, minha justiça, vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Muitos há que se perguntam: quem nos dá a felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me, e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Este salmo é a nossa oração deste dia, é a nossa oração dessa liturgia. Que o Senhor faça brilhar sobre nós a sua face. Que nós tenhamos a paz e a tranquilidade de termos encontrado o Senhor. Que nós possamos deitar tranquilos, em paz, porque vimos o Cristo. Vimos o Senhor ressuscitado. Ele nos encontrou. Ele nos achou. Ele modificou a nossa vida. E não importa onde nós estejamos, não importa onde você esteja, o Cristo ressuscitado quer mudar a sua história de hoje para sempre. A nossa história precisa ser modificada de hoje para sempre, e o Senhor ressuscitado quer fazer brilhar sobre nós a sua face. Que a Virgem Maria, a Virgem Santíssima, nos dê a graça e nos faça encontrar com este Cristo. Assim como ela estava apresentando o Cristo no templo a Simeão, que encontrou o Cristo e disse: agora podei descansar o vosso servo, porque meus olhos viram a salvação. Que nós possamos também, pelas mãos de Maria, encontrar com este Cristo ressuscitado e ter o encontro que modifica a nossa vida para sempre e nos faz realmente nos arrepender e nos converter para uma vida diferente dessa que nós estamos vivendo. Que este encontro com o ressuscitado modifique para sempre a nossa história. Que como os anos, os dias nos narram, nos contam que há um depois de Cristo, a nossa vida também haja um depois de Cristo. Que nada mais seja igual, que seja um novo tempo, que seja um novo tempo, um tempo de Páscoa, da passagem de Deus pela nossa vida, para que nós sejamos novas criaturas. Que tudo isso aconteça para a honra e glória do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero, meu irmão e minha irmã, que você tenha gostado. Espero que nós não tenhamos tomado muito do seu tempo e que a palavra de Deus se torne fecunda no seu coração. Se você está gostando dos nossos vídeos, curta, compartilhe, mostre para algumas pessoas, mostre para os seus amigos, coloque isso na sua timeline, faça com que as pessoas vejam aquilo que Deus quer dizer para elas neste dia. Que o Senhor o abençoe e o ilumine, e que nós nos vejamos muito em breve para falarmos mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Cristo ressuscitou. Beijo.